Vizinhas, e bora retornar o nosso acordar da vizinha, coisa linda. Tiramos aí uma semana de reorganização de rota e estamos aqui novamente preparadas para viver o nosso acordar da vizinha. Confesso que estava com saudades desse momento nosso aqui, mas foi importante essa pausa para poder realinhar algumas coisas. Então, vamos começar o nosso acordar. Para a gente começar o nosso acordar, a gente vai se inspirar em Café com Deus Pai. E hoje eu tenho 2 recados para vocês. O primeiro recado é falando sobre o nosso sorteio que vai ter quarta-feira agora, sobre um movimento que estou fazendo com o Wesley, e ele traz essas questões muito bacanas de designer para casa. Então ele vai montar um projeto para algum cômodo da sua casa, para que você verifique, nossa, que transformação, que potência que vai ficar a minha sala, a minha cozinha, o meu quarto, o meu banheiro, seja lá o que você escolher, com o projeto do Wesley. E junto a isso, vai ter também uma avaliação de perfil emocional feita por mim. E aí, quem tiver presente e fizer cumprir todos os objetivos que tem lá no nosso post, tá fixado, for sorteado, vai ganhar. E aí, qual que é? Precisa curtir o post que tá lá fixado, explicando como é que vai funcionar. Precisa marcar um ou mais amigos. Quanto mais amigos você marcar, mais chance você tem de ser sorteado. E seguir tanto o meu perfil quanto o perfil do Wesley, tá bom? Então, vamos lá, conto com vocês. E agora a gente vai começar o nosso acordar. E hoje a gente vai falar sobre direção. A direção, ela mostra pra gente qual é o caminho a gente seguir. E no nosso acordar de hoje, que tá muito especial, a grande questão que ele vai trazer é a seguinte. Atualmente, é muito comum as pessoas irem para a internet em busca de alternativas rápidas para mudar de vida, seja para resolver problemas de saúde, seja para resolver problemas estéticos, seja para resolver problemas financeiros. Eu tô com um problema, o que eu faço? Vou lá para a internet, né? Porque eu acredito que eu vou conseguir uma fórmula mágica que vai mudar a minha vida. Só que não, né, vizinha? Sabemos que não é bem assim que funciona o caminho para a gente poder resolver os nossos desafios. Olha só, Lilian, Pati, muito boa tarde, vizinhas maravilhosas, sejam muito bem-vindas. Beijo na Bia, Pati. E aí ele continua assim. E tudo isso porque os anúncios prometem essas mudanças de maneira fácil e rápida, o que acaba por atrair multidões que ao final se sentem frustradas, pois não recebem aquilo que havia sido prometido. Ou seja, quando a gente acredita que as coisas vão mudar muito rapidamente, num passe de mágica, nós estamos na nossa sabotadora, que é a nossa criança emocional, acreditando em historinhas, como por exemplo, quando a gente era criança, a gente não acreditava em Papai Noel. O Papai Noel vai vir, ele vai dar o presente, ele vai deixar embaixo da árvore, ou vamos deixar um sapatinho, ou o coelhinho da Páscoa. A gente acreditava. Aí sabe o que a gente faz? A gente cresce hoje de tamanho, mas a gente não cresce emocionalmente. E aí a gente acredita que num passe de mágica as coisas vão acontecer. Só que quem tá na adulta, na mulher sábia, aterrada, não entra nesse lugar da ilusão de que as coisas vão acontecer da noite pro dia. Você toma um remédio e você emagrece. Você pode emagrecer no corpo,
Mas essa compensação, se você não olhar a ferida, o que estava acontecendo aí para você comer a mais, ela vai ser compensada de um outro lado. Seja gastando, seja bebendo, seja trabalhando mais. A gente sempre vai compensar quando a gente não entende que existe um emocional ali comandando o processo. E essa questão, né, de acreditar que as coisas vão acontecer num passe de mágica, num milagre, rapidamente, isso acontece porque essas pessoas estão focando as suas energias e a sua fé em algo que não é sustentável. Pois de nada adianta ser bem-sucedida em uma área e não ter uma estrutura, uma base forte para suportar e manter o que está procurando. Vizinha, se a gente não aprofundar as nossas raízes dentro de nós, o nosso autoconhecimento, para entender quem a gente é, por que a gente faz o que a gente faz, por que a gente está vivendo a vida que a gente está vivendo, se a gente não aprofundar em nós, a gente não vai encontrar resposta. A gente vai ficar procurando fora, através de pílulas mágicas, o que não tem na pílula mágica, porque é interno, é sobre nós. O que você compra, o que você come, a forma com que você lida com as pessoas na sua casa, a forma com que você lida com as pessoas no seu trabalho, tudo é sobre você, é sobre as suas raízes. Quanto mais eu sei quem eu sou, melhores resultados eu tenho em todas as áreas da minha vida, porque eu tomo melhores decisões. E aí ele segue aqui. Aprendi que Deus nunca nos entrega tudo de uma vez. É necessário passar pelo processo. A vizinha adulta sábia, ela sabe a importância de passar pelo processo, a fim de que possamos amadurecer para receber todas as bênçãos que Deus quer derramar sobre a nossa vida. Tudo aquilo que você tem de sonho do seu coração, sejam sonhos grandiosos, sejam sonhos menores, eles estão aí para ser realizados. Eles não foram realizados até o momento porque existe um processo para você se tornar a pessoa preparada para realizar aquele sonho, aquele desejo. Então, qual que é o seu lugar? É você se conhecer para entender, primeiro de tudo, quais são os meus sonhos? Eu preciso ter a clareza do que eu estou sonhando. E segundo, o que eu preciso fazer que vai me aproximar do meu sonho? Todos os dias. O que eu faço hoje que vai me aproximar? O que eu faço amanhã que vai me aproximar? É como, ao iniciar na academia, tentarmos levantar um peso maior do que temos a capacidade. Vamos acabar nos machucando. Mas se persistirmos e formos disciplinadas, gradativamente ganharemos força e poderemos lidar com pesos ainda maiores. Por quê? Porque a gente passou pelo processo, a gente foi se fortalecendo, lembra? Fortalecendo as raízes, para que a gente conseguisse carregar lá o peso ideal. Eu, por exemplo, amo correr. Eu não comecei a correr do dia para a noite. 2011, eu era a pessoa mais sedentária possível. E aí, através do exemplo do meu esposo, que foi correr uma São Silvestre, ainda era à noite na época, tava frio, chovendo, 31 de dezembro, eu já me preparando para curtir a festa, e ele lá, no meio da chuva, do frio, indo correr 15 quilômetros. Não, esse homem tá doido. E feliz. Eu tava indignada. Eu peguei e falei, quer saber? Ano que vem eu vou correr com ele. Mas eu nem andava. Como é que eu ia correr com ele? Aí eu coloquei uma meta. E naquele dia 31 de dezembro de 2011, eu desci na esteira do prédio e eu comecei a andar. E eu coloquei para mim como uma meta que eu ia, em dezembro de 2012, correr com meu esposo a primeira São Silvestre. E fui ao longo do tempo treinando.
Aí o que acontecia? Eu andava 5 minutos, eu corria 30 segundos e eu morria. Eu andava 30 segundos, eu corria 15 segundos, eu andava 5 minutos, corria 30 segundos e morria. E eu fui indo assim. Aí comecei a melhorar. Andava 5 minutos, corria 1 minuto, cansava. Andava 5 minutos, corria 1 minuto e foi indo progressivo até que chegou em dezembro de 2012 e olha só o que aconteceu. Antes da São Silvestre, ali eu já estava correndo, mas foi um processo, 1 ano para chegar lá, certo? Só que eu estava ali determinada todos os dias, não me contava historinha, fazia o que só eu podia fazer. Quando chegou dezembro, estou eu entrando na academia, aí ia ter o quê? Ia ter uma competição de corrida. Quem é que corre mais? Acho que era 20 minutos, não lembro quanto tempo era. Falei assim, vou me inscrever nesse negócio aí. Me inscrevi, fui lá pra esteira pra fazer a corrida e o professor lá anotando. E eu lá, correndo, no meu ritmo, lógico, coloquei um pouco mais, porque era uma competição, então colocava mais, aí diminuía um pouco, mas tô lá no ritmo, eu já tava condicionada, fazia 1 ano que eu tava treinando. Ganhei em primeiro lugar do feminino na corrida. Acho que era 20 minutos, não lembro. Tem a foto aí em algum lugar. Eu com troféu, com garrafinha, com não sei o que eu ganhei lá da academia. Gente, 1 ano antes eu era sedentária. Mas eu coloquei como uma meta. E eu fui vivendo o processo. Não dava para simplesmente eu chegar de sedentária a correr 15... Ah, meu esposo tá feliz, animado, eu vou com ele. Eu ia morrer no processo. Eu não ia fazer 15 quilômetros nem andando, porque eu não tinha condicionamento. Mas eu me preparei e fui. E depois disso, fiz várias corridas com ele, ganhei vários troféus, medalha, pódio. Até uma vez a gente foi correr 25 no Parque do Carmo, numa corrida. E aí, eu tô lá com ele, e nós dois. Quando eu vou ver, tirei primeiro lugar em 25 quilômetros. Nunca tinha corrido 25 quilômetros na minha vida, eu tinha ido até os 21. Mas tudo isso faz parte de um processo que eu me permiti ir me preparando e me desenvolvendo, porque eu tinha um objetivo. O meu objetivo, ele não era ganhar medalha. Tanto que eu não sou uma corredora profissional, porque esse não é o meu objetivo. Mas o meu objetivo era correr as provas. E aí, quando você coloca um objetivo independente de qual seja, o que você precisa? Você precisa ter a clareza do que você quer e se preparar no processo, fazer a sua parte. Eu não podia fazer mais nada que não fosse a minha parte. Eu não podia ir lá preparar a prova, eu não podia organizar o caminho, eu não podia fazer nada disso. Isso não era uma responsabilidade minha. Eu podia treinar, me preparar da melhor forma, fazer minha inscrição e no dia lá da corrida estar no lugar, para fazer a minha parte. E isso funciona para tudo na nossa vida. Aí vamos voltar aqui. Entenda que grandes vitórias são conquistadas com pequenos passos e esforços diários. Muita disciplina e foco. É, exatamente, Vivi. E a gente precisa, antes da disciplina e do foco, ter a clareza de onde a gente deseja chegar, né? Quando a gente sabe onde a gente quer chegar, aí a gente vem com a disciplina e com o foco, colocando a sabotadora toda hora no lugar dela, porque ela aparece com intensidade, falando assim, você tá louca? Pra que você vai? Hoje é domingo, vai correr, ou vai melhorar a sua alimentação, ou vai, sei lá, o quê. Vai vir a sabotadora, querer te paralisar, querer te contar a historinha para você não fazer. E aí cabe você saber o que você deseja e fazer a sua parte, colocar ela no lugar dela e falar assim, dá licença que a sábia tá no comando e a sábia vai fazer o que só ela pode fazer por ela. Aí vamos lá. Priorize o que realmente vale a pena. Não deixe de investir em seus relacionamentos. A começar do seu relacionamento com você, com a sua fé. Não deixe de valorizar as pessoas que são especiais para você. E, acima de tudo,
tenha certeza de que seus planos estejam alinhados com a vontade de Deus, com aquilo que o seu coração vibra, cumprindo o seu propósito aqui na Terra. Entenda, de nada adianta ter grandes conquistas se o propósito não estiver correto. Vizinha, não adianta nada a gente conquistar um monte de coisa que para as pessoas é importante, se pra gente não faz o menor sentido. E eu vou falar para você uma coisa que está acontecendo muito por aqui nos atendimentos. Então, chegando, não vou falar em quantidade, mas eu vou falar em porcentagem. Chega para mim, inclusive eu acabei de fazer a análise de uma vizinha, uma futura vizinha. 80% das mulheres que estão chegando, elas estão chegando no seguinte ponto. Gabaritei a cartilha. Ou seja, me formei, casei, evoluí na minha empresa, atingi um alto cargo, engravidei de um menino e de uma menina, tenho 2 carros na garagem, o meu e do meu esposo, viajo para fora todo ano, tenho um salário maravilhoso e olho para minha vida e eu tô toda perdida de mim. E parece que eu não consigo valorizar nada. Por quê? Porque essa pessoa, que são várias, 80% das mulheres que eu atendo, elas gabaritaram uma cartilha que a sociedade diz que é a cartilha correta. Acontece que muitas vezes essa cartilha, que inclusive eu quase gabaritei, ela não faz sentido pra gente. Então a gente vem vindo, aí dá uma média lá dos 35, 37 anos, é o momento que a mulher dá uma pirada, ela fala, opa, tem alguma coisa errada aqui, isso não tá me fazendo sentido. E aí é o quê? É esse chamado para você voltar e começar a escutar o seu coração, para começar a realizar aquilo que é importante para você, que faz sentido para você. Porque de nada adianta você estar nesse lugar onde você vive grandes conquistas, mas você não está vivendo o seu propósito. Você está vivendo as conquistas para fora, não para dentro. E nesse lugar o nosso corpo adoece lindamente. Ela chegou hoje para mim exausta, apática, ela fala, a minha vontade, eu acordo de manhã pra fazer as coisas, eu vou vendo, ai, graças a Deus que tá chegando a hora de eu chegar e dormir. E eu não vejo a hora de dormir. Gente, com uma vida linda. Só que linda pra quem? Pra fora. E perdida dela. E que a gente possa acordar cada uma no seu tempo pra sair desse lugar e começar a viver aquela vida que faz sentido pra gente. Aqui tem uma causa, né? Eu tenho a causa de a família é a cura da sociedade. E como é que eu cumpro essa causa através do meu trabalho? Através da mulher emocionalmente sábia, né? Que quando ela está na sabedoria dela, ela gera famílias férteis, negócios prósperos e realiza sonhos. Ou seja, a mulher ela já pode ter tudo que ela quiser na vida dela. Só que desde que esteja alinhado com o que faz sentido para ela. E para cada uma de nós é um sentido diferente. Então, que a gente se conheça cada vez mais para saber o que é que faz sentido para a gente. E tomar as nossas decisões a partir desse lugar. Então, qual é a sua escolha? Viver o propósito de Deus, aquilo que faz o seu coração sorrir, que é a bússola da sua alma, aqui na Terra, ou viver conforme a vontade da manada? Se responda. E conta pra mim se fez sentido. E enquanto você me conta se fez sentido, eu vou reforçar aqui 2 informações. A primeira, a Aline colocou aqui. Eu tenho um presente exclusivo para você. Uma análise de perfil emocional. Uma sessão gratuita comigo de 30 minutinhos para que você consiga entender quais são as emoções que estão te paralisando de tomar decisões importantes na sua vida. Temos aqui emoções que foram
desenvolvidas lá na nossa infância e que aí chega na fase adulta e a gente continua reproduzindo, só muda o ambiente, mas não muda a emoção. E a gente precisa começar a entender sobre elas para que a gente possa viver resultados diferentes na nossa vida. Porque muitas vezes a gente não faz o que a gente gostaria de fazer, porque a gente tem emoções ali que estão paralisando a gente. A nossa cabeça quer fazer, mas a nossa emoção fala assim, não vai, isso vai dar ruim, eu tô com medo. Não vai, isso vai dar ruim. Você vai ficar com raiva. Não vai, isso vai dar ruim, vai deixar você triste. E fica lá contando história. Aí o que a gente faz? A gente paralisa e não faz. E aí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos e a gente continua do mesmo jeito. Só que um pouquinho pior, porque aí o nosso corpo vai adoecendo, que ele não aguenta. Então, esse é o primeiro recado. Chama no direct e fala, eu quero, e aí eu te chamo e a gente marca, tá? Gratuita. Fica lá meia horinha comigo, pra gente, eu tenho certeza que vai ser um investimento maravilhoso que você vai fazer em você, tá? Um investimento de tempo. Então, se presenteie, se dando um tempo de qualidade para você estar junto comigo, olhando para você. E o outro recado é que quarta-feira agora, no Acordar, vou fazer um sorteio de 2 presentes. Vai ter o projeto 3D para transformar uma ideia em realidade. Então, você tem lá na sua casa, você tá com vontade de mudar o seu quarto, de mudar a sua cozinha, o seu banheiro, a sua sala, seja lá o que for, um ambiente da sua casa. A gente vai estar com o Wesley, da 3D, fazendo um sorteio para vocês, de você pegar um cômodo da sua casa e fazer um projeto desse cômodo. Olha só que coisa maravilhosa. E os projetos do Wesley são incríveis. E junto a isso, quem ganhar esse sorteio vai ganhar o projeto e mais a avaliação de perfil emocional comigo. Então, são 2 presentes em um só. Ou seja, nesse sorteio você vai transformar os seus projetos em realidade. Então, você vai pegar uma parte do seu cômodo, ambiente da sua casa e vai fazer um projeto 3D para ele. E você vai olhar para você e fazer um projeto 3D de você. O que é que tá me deixando paralisada nessa vida? Então, eu tô esperando vocês para esse sorteio. E quem sentir de estar comigo na análise, me manda um direct falando eu quero. Que aí eu entro em contato com você. Só que, para você participar desse sorteio, comigo e com Wesley, você vai precisar seguir 3 pontinhos. O primeiro vai lá no post que tá, é o primeiro post do meu Instagram, curte o post. Curtiu o post? Marca lá uma amiga ou mais amigas. Quanto mais amigas, mais chance de você ganhar. Vai marcando suas amigas, o Instagram delas ali, para elas também poderem saber e também poderem participar. E precisa seguir nós 2. Seguir eu e seguir o Wesley. Bora juntas? Estava com saudades de estar aqui com vocês. Amanhã, 16 horas, estamos aqui novamente para o nosso Acordar da Vizinha. E eu espero cada uma de vocês. Um beijo grande no coração e uma semana abençoada!